Papo da Hora. Notícias, entrevistas, debates, informações. Seu podcast de todos os sábados, às 19h30. Muito bem, então, dando início a mais um Papo da Hora, hoje aqui para você, tá bom? Com o nosso convidado especial, Pastor Rogério Ricardo, psicólogo, bombeiro, hipnoterapeuta, pai, pastor. Seja bem-vindo, pastor, que Deus abençoe, em nome de Jesus. É um prazer enorme, uma honra recebê-lo aqui. Eu sei que é corrido para o Senhor e tirou esse tempo para estar conosco. Que Deus abençoe, pastor. As pessoas têm muitas dúvidas, né? O ser humano é feito de dúvida, e isso é bom. E aproveitar esse bate-papo com o Senhor para tirar a dúvida das pessoas, né? Só que antes da gente entrar num assunto muito interessante e proveitoso para todos, eu gostaria de perguntar, e para quem está assistindo que não o conhece, quem é o Ricardo Rogério? Fala um pouco do senhor, da infância, da juventude. Okay. Fique à vontade. Bom dia a todos, né? Para quem está assistindo. Meu nome é Rogério Ricardo e eu sou natural de Monte Alto, mas minha infância toda eu morei em Taquaritinga. Meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos e então eu vim morar para Jaboticabal. E quando eu vim morar para Jaboticabal junto com a minha mãe, nós tivemos que nos adaptar a algumas condições, porque quando a família se separa, gera algumas situações bem difíceis, e eu tive que começar a trabalhar então como servente de pedreiro, e trabalhei ali no Colégio Santo André até os meus 19 anos. Com 19 anos, fazendo tiro de guerra, eu prestei o concurso para bombeiro, e aí então, graças a Deus, passei e estou bombeiro ainda hoje, né? Estou no processo de aposentadoria, mas ainda estou bombeiro. E casei com a Renata, tive 2 filhos, Rogério Matheus e Rebeca Isabelle. E com 31 anos, deixa eu ver se é isso mesmo, 31 fugiu da cabeça agora aqui, mas mesmo 34 anos. Com 34 anos eu iniciei a faculdade de psicologia, né, e nunca desisti dos meus sonhos de querer estudar, de fazer uma faculdade, sempre lutando, batalhando. E quando fui fazer a faculdade de psicologia, na verdade eu queria fazer o direito, mas aí Deus me direcionou para a psicologia, foi muito interessante. E no direito eu ia pagar 50% da bolsa, mas como Deus me direcionou para a psicologia, as coisas aconteceram de uma maneira incrível, que eu não paguei faculdade, não paguei ônibus, né? Quando eu tive que fazer estágio, interessante, Deus levantou uma pessoa para pagar o combustível para fazer estágio. Então assim, é uma história bem gostosa de se ouvir, porque assim, teve lutas, né, altos e baixos o tempo todo. Perdi meus pais, perdi meus sogros, meus filhos não têm avós, não tiveram essa experiência, né, de avós. E então eu me dediquei, vendo o que Deus queria para mim nessa área da psicologia, eu fui me dedicando aos estudos. Foi onde eu conheci a hipnoterapia, a hipnose, mesmo durante o período da faculdade. E conhecendo a hipnose, eu vi o quão ela era eficiente, mas tinha algumas ressalvas. Será que perde o controle? Não perde o controle? Será que uma pessoa pode dominar a minha mente? Se a Bíblia diz que, por exemplo, eu tenho meu livre-arbítrio, né? Se Deus não interfere nisso, será que alguém pode interferir nisso de fato? E aí eu vi que não, né? Dentre os cursos que eu fiz, não chega a ter esse tipo de interferência. Se houvesse, né, vamos pensar assim, ó, se o hipnoterapeuta tivesse esse poder que o pessoal pensa que tem,
não tinha mais drogado, não tinha mais alcoólatra, não tinha. A gente acabava com o problema de todo mundo, compulsão, né? Então resolvia. Então não é assim que funciona. Então durante todo o processo, é um processo que a pessoa está 100% consciente, conversa o tempo todo, porém a diferença é que a gente vai trabalhar aonde está registrado os traumas, que é na parte do hipocampo, a parte emocional de fato, né? Então essa é um pouquinho da minha história. Maravilha. Pastor, ainda sobre o senhor, como conheceu a Cristo? Olha, foi muito interessante porque eu estava terminando o meu curso de técnico em açúcar e álcool e nessa época eu recebi um convite, né, da Cristiane, e ela falou, olha, vai lá na igreja ver eu cantar tal. E eu fui, né, na época foi aqui no Jardim Paulista, aqui pertinho, e aí eu fui, ouvi, achei bastante interessante, né, gostei. Naquele dia eu não aceitei Jesus porque eu tinha um monte de dúvidas, né? Mas aí depois também eu recebi um convite para ir no Planalto Itália. Na época era o pastor Osmar Balmonte. E aí eu fui. E aí eu me identifiquei muito com a maneira dele ensinar a palavra de Deus e fiquei muito curioso. Aí no final do culto eu cheguei para ele e falei assim, se o senhor conseguir tirar as minhas dúvidas, eu vou ficar com vocês aqui, mas se não, porque eu já tinha ido em várias igrejas, já tinha conversado com muita gente e ninguém conseguia saciar aquela fome que eu tinha por saber algumas verdades. E um belo dia o pastor Osmar Balmonte falou, então é um sábado, você vai em casa. Aí eu cheguei lá, tinha uma mesa preparada, tinha Bíblia, chave bíblica, concordância bíblica. Até assustei a hora que eu vi tudo aquilo, ele falou, pode perguntar. Rapaz, foi a tarde mais gostosa da minha vida. Eu fui perguntando a respeito de fé, crenças, e aí ele foi me saciando dentro da Bíblia. Porque eu falei para ele, se o senhor tiver que me convencer, é dentro da Bíblia. Porque falar até papagaio fala. Eu estou cansado de ouvir história. Mas aí ele foi abrindo a Bíblia, ele foi me mostrando, e aí então não teve como resistir, né? Aí eu me rendi a Cristo, foi maravilhoso. O chamado a ser pastor, como ocorreu esse desejo? Isso. Aí logo eu me converti, vendo ele como ensinador, rapaz, eu me identifiquei muito. Eu falei, um dia eu quero ensinar desse jeito, né? Um dia eu quero poder ensinar dessa forma. E aí eu conversei com ele e tal. Ele falou assim, então eu vou te dar alguns livros para você ler. E ele começou a me passar alguns livros, né? E ler a Bíblia. E aí eu li a Bíblia inteira. Aliás, eu li a Bíblia inteira umas 8 vezes, pelo menos, fora os estudos, né? Fora os cursos teológicos, tudo, de leitura bíblica mesmo. E fora aquelas leituras diárias, inteira, né? E livros, comecei a ler livros. E aquilo crescia dentro de mim, né? E aí Deus foi me usando, Ele foi dando oportunidade, escola dominical, foi fazendo. Até que um dia Deus começou a me chamar para o ministério mesmo, para a direção de trabalhos. E aí eu comecei a entender o que Deus queria, né? Então aí Deus me chamou por 3 vezes. E por 3 vezes eu acabei assim rejeitando por várias condições, né? Mas aí teve um momento em que não teve mais como resistir. E aí a gente cedeu também e Deus nos abençoou. Pastor, hoje o senhor é pastor em qual ministério? Isso. Na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, só que é o Ministério de Indaiatuba. Indaiatuba. Isso. Pastor Raimundo Lima, né? E inclusive o pastor Raimundo Lima é contemporâneo do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Quando o pastor Cícero Canuto de Lima deu, né, o ministério do Belém para o pastor José Wellington, ele havia dado o ministério de Indaiatuba para o pastor Cícero, né, no mesmo período, são contemporâneos. Então nós somos da mesma árvore, mas hoje eu estou no ministério de Indaiatuba, não estou mais no Belém de Jaboticabal. Nós estamos começando uma nova jornada aí. Maravilha, que Deus abençoe essa jornada. Profissão, né? Bombeiro, psicólogo, pai, pastor, como que o senhor administra esse tempo e ainda atender no consultório? Rapaz, eu falo que é um milagre, porque, por exemplo, eu saí agora de manhã do bombeiro. Sim. Eu estava num plantão de 24 horas, eu entrei ontem às 7h30 da manhã, saí hoje às 7h30 da manhã. E aí agora eu tenho 72 horas de folga. Então, nessas 72 horas eu faço todas as outras coisas.
Então aí eu tenho o consultório, que eu atendo no consultório, né? Tem a família, que eu preciso dar atenção para a família, tem as lives que eu faço de vez em quando aí, né? E tem a igreja, que nós temos os nossos compromissos de estar indo na igreja, levando ensinos, tudo. Mas assim, é uma questão de você realmente preencher o dia, se adaptar, porque é corrida. A agenda é preenchida, né? Preenchida. Não tem dia de folga. Não tem dia de folga. Não, falar pra você assim, ó, tal dia é meu dia de folga pra não fazer nada. Impossível. Tem que se organizar muito pra acontecer. Pastor, o ano de 2021 foi um ano muito difícil, seguido de sequência de uma pandemia mundial, né? Desde já que os meus sentimentos a todos que perderam um ente querido devido a esse vírus. O senhor passou por um momento muito delicado e difícil, né? Nos conte um pouquinho sobre esse momento. Isso, há aproximadamente um ano atrás. Isso. Né? Então, dia 19 de março agora, fez um ano que eu saí da internação. Quando eu peguei o Covid, foi assim, pegou única e exclusivamente o meu pulmão. Então, eu tive um comprometimento no pulmão assim, muito significativo, quase 80% do meu pulmão. E era caso de internação, e só não internou na época porque não havia vaga. Era aquele período que tinha as vagas regionais e não tinha vaga. Então, aí o pessoal da Unimed começou um procedimento mesmo dentro ali das condições que tinham mesmo ali, não era nem internação. E eles foram muito eficientes, me auxiliando. E eles foram honestos para mim e para minha esposa. Falaram, olha, a gente vai iniciar o processo com ele, porque senão ele não vai aguentar. Minha saturação havia caído abaixo de 80, estava bem ruim mesmo, não conseguia respirar. E no sábado, né, eu comecei a piorar. No sábado eu vi que eu ia morrer mesmo. No sábado, inclusive, eu fiz uma oração a Deus. Falei, Deus, não me leva ainda não. Tem minha família, eu gostaria de prepará-los. Eles não estão preparados para eu ir embora agora. E eu achei que eu ia ali naquele momento. Mas aí passou o sábado, aí no domingo piorei. Aí eu vi que eu ia embora mesmo. Aí eu falei, Senhor, se eu for então, a única coisa que eu quero é a garantia da minha salvação. Eu sei que eles vão ficar nas suas mãos, o Senhor vai cuidar, então pelo menos a garantia da minha salvação. Isso foi no domingo. E aí na segunda-feira, aí eles deram uma medicação que eu fiquei muito aéreo, eu entrei num estado de transe por conta daquela medicação tão forte que foi, e eu tive uma visão. Eu vi meus pulmões assim, com muitos coágulos de sangue no domingo, e aí de repente a visão fechou. Na segunda-feira deram novamente a mesma medicação e novamente eu entrei nesse estado, só que agora mudou o negócio. Quando eu entrei de novo nesse estado, eu via aqueles coágulos de sangue, assim, um sangue arterial vermelho vivo mesmo. E aí eles foram juntando e juntou na minha mão. E ficou todo aquele sangue em forma de uma cabeça. E eu comecei a orar. Aí eu comecei a orar e repreender. Aquela cabeça ela ficava incandescente e apagava. Por 3 vezes fez isso. Na terceira vez, ela deu uma explosão. Como se uma bomba bem forte explodisse perto de você, que dá aquele impacto, aquele impacto dentro de mim assim. Eu senti a cura na hora, instantânea. Aí eu fiquei curtindo aquele negócio um pouquinho, fiquei ali sentindo a presença de Deus. Quando eu abri o olho, eu falei para minha esposa, falei, Jesus me curou. Ela falou, como assim? Eu falei, não sei. Falei, mas Jesus me curou. E já na hora a minha saturação começou a melhorar, comecei a minha fisionomia, minha esposa falou, sua fisionomia mudou mesmo. Nisso saiu uma vaga de internação. E aí o pessoal da Unimed vieram todos ali, porque eu era o próximo. Mas quando eles me viram, eles viram que alguma coisa diferente tinha acontecido, né? Fizeram alguns exames ali, rápido, viram que a minha saturação estava excelente e tudo. E aí uma pessoa do lado piorou. Então eles internaram ela, e aí depois eu fui para a enfermaria. Da enfermaria, Mauro, foi muito incrível, porque daquele momento em que houve essa cura, o meu corpo começou a responder rápido. E aí comecei a diminuir o oxigênio, fiquei com 3% só de oxigênio, 3 litros por minuto. Na quarta-feira já fiquei um período sem oxigênio, na quinta-feira fiquei a quinta-feira toda sem oxigênio, né? E na sexta-feira eu saí
embora eu tive consequências do corpo, porque eu perdi 8 quilos de massa magra, tudo, fiquei bem debilitado, mas assim, a cura foi instantânea. E até hoje eu não tenho sequela nenhuma de nada do Covid, eu estou 100% recuperado. E realmente é um milagre, né? Glória a Deus por isso. Pastor, eu vou fazer um jogo de pergunta e resposta rapidamente. Deus é maravilhoso, Deus é a única coisa que nós podemos realmente acreditar que pode estar nos auxiliando a todo momento, a todo instante, independente de ter pessoas perto de você ou não. Ele está lá te esperando para você falar: Senhor, eis-me aqui. Chamado? Olha, chamado, eu vejo Deus nos chamando de diversas formas, de diversas maneiras. Deus nos chama a servi-lo, Deus nos chama a obedecê-lo, Deus nos chama a resgatar vida, Deus nos chama a se profissionalizar para atender e ajudar pessoas. Rapaz, chamado é uma coisa assim que tem que brotar do coração, e Deus coloca, e quando Deus coloca não tem dúvida. Família. Família é o bem mais precioso, Mauro. Rapaz, eu não tenho como expressar a gratidão que eu tenho pela minha família, pela minha esposa. A minha esposa é maravilhosa. A minha esposa, ela sempre me apoia em todas as situações, você não tem ideia, né? E às vezes eu sou um pouco ausente pela correria, né? Mas quando nós estamos juntos para valer. Então, família é a parte mais preciosa que nós podemos ter aqui na Terra, é a família. Alegria? Eu sou alegre. Rapaz, eu sou alegre. Então, assim, mesmo em momentos difíceis, porque nós temos os momentos difíceis, né? Então, falar, você não passa por luta, não passa por prova, claro que eu passo. Mas eu tento tirar daquilo ali algo que venha fazer eu ser diferente, né? Eu costumo dizer o seguinte: tem situações que você vai numa palestra ou num culto de ensino, o camarada lá, ele consegue ser ruim para ensinar, confundir o que você sabe, né? E aí você fala assim: pô, você não aprendeu nada. Não, eu aprendi, não sei igual ele. Então, sempre alguma coisa a gente aprende. Eu sou feliz, graças a Deus. Esperança. A minha esperança, Mauro, é que Jesus volte e a gente possa viver nessa harmonia plena. Mas eu acredito também que nós, como seres humanos, também podemos melhorar muito. Então, eu ainda acredito no ser humano. Maravilha. Pastor, as pessoas ainda não entenderam ou não entendem muito quando o assunto é a hipnose como um processo terapêutico. Por isso, eu acho muito importante desmistificar um pouquinho a hipnose no tratamento terapêutico e também na religião e na Bíblia. Uma certa vez eu ouvi um pastor e também terapeuta dizer que Adão, quando entrou em um profundo sono, entrou em um processo de hipnose. O senhor concorda? Isso, vamos lá. Se nós observarmos que a Bíblia diz que foi um sono profundo, então ele se assemelha muito a um transe, esse sono profundo. E até porque existem, por exemplo, algumas linhas da hipnoterapia, que aí eu não trabalho com essas linhas, porque ela acaba sendo uma condição mais, ao observar, mais mística. Não que ela seja mística, mas o desenho do que se faz parece ser muito místico. E durante a Primeira Guerra Mundial, ainda quando não existia as anestesias, então havia hipnoterapeutas que utilizavam a hipnose e colocavam nesse sono profundo, né? Embora a pessoa não perca consciência, mas aí sim no estado de transe bem profundo, onde soldados de guerra amputavam-se até as pernas deles sem uso de anestesia, né? Ainda hoje nos Estados Unidos, pessoas que são alérgicas à anestesia é colocado nesse estado de transe, fazem cirurgia de coração, fazem cirurgia de coluna sem o uso de anestesia. É um negócio realmente impressionante, né? E não tem nada de espiritual, não tem nada de místico, é a mente. A mente, ela consegue trazer essas condições. Então nós podemos falar que Adão ali, Deus colocou ele no estado de transe profundo, retirou da costela, fez o milagre de trazer a mulher à vida, à existência, e eu não duvido da possibilidade disso, até porque, aproveitando falar da Bíblia, o que o apóstolo Paulo diz acerca do arrebatamento dele aos céus? Ele diz assim: olha, conheci um homem
não sei se no corpo ou se fora do corpo, mas ele foi até o terceiro céu. Paulo não conseguiu identificar o estado, só que ele estava consciente. Então que estado é esse que ele estava? Então, nós podemos falar que é um estado de transe, e que Deus usa esse estado para falar conosco. Isso eu não duvido, de verdade. Como aconteceu comigo ali, o meu milagre, eu não duvido que eu estava no estado de transe, onde Deus utilizou aqueles recursos para falar comigo. Vamos mais. Como que João, na ilha de Patmos, teve a revelação? De que natureza foi aquela revelação? Então, eu acredito de fato que o estado de transe, por ser algo natural, é tão natural, Mauro, é que as pessoas, por falta do conhecimento, quer ver só que gostoso como que é natural o estado de transe? Nós entramos em transe todos os dias, pelo menos umas 10 vezes no dia, naturalmente, tá? E aí eu vou te contar algumas. Por exemplo, você vai viajar, aí no meio da viagem você desligou, tua cabeça foi para algum lugar, e aí você não viu o que passou perto do posto, você não viu o tempo que decorreu, foi tão rápido, então encurta o tempo, mas não que encurtou o tempo, é que o estado levou a isso, né? Não percebeu conversas que estava dentro do próprio veículo, ou assistindo um seriado, um jogo, quem gosta, seja lá o que for, aí tá lá vidrado, aí alguém fala assim, depois você faz isso, Mauro, quando acabar, eu faço, tal, a hora que acaba, o Mauro vai lá e faz, o que você falou mesmo? Quer dizer, você tinha respondido, falou até que fez alguma coisa, mas não estava 100% consciente ali, porque o foco era lá. Então, um estado de transe, ao contrário do que pensa, é um estado de foco. Você fica focado em algo. E aí você desconecta, aparentemente, dos demais, porque o foco é mais intenso naquilo. Então, a gente entra em transe, está ouvindo uma música, e remete a um tempo do passado, chora, sente o perfume, sente o cheiro de comida, até o paladar saliva. Tudo é estado de transe. Então, o estado de transe é mais comum. Agora, na hipnoterapia, o que vai acontecer? Nós vamos auxiliar a mente a entrar nesse estado para livrar do trauma. Há pastores que usam a hipnose no altar? O senhor consegue perceber se alguém está usando a hipnose durante a pregação? E é correto? Vamos lá. Tem. Infelizmente tem. Infelizmente que eu digo assim, porque alguns utilizam desses recursos para benefício próprio, para se promover. E fazem um verdadeiro espetáculo de hipnose dentro da igreja. É impossível não perceber isso, pelo conhecimento que eu tenho. Então, assim, é errado? Depende, no meu ponto de vista. Se é um culto onde você vai falar de curas, de trazer um trabalho terapêutico, onde você abre-se a possibilidade de fortalecer a fé dessa pessoa para que o milagre aconteça, eu não acho errado, não. Mas se você utiliza esses mecanismos para tirar dinheiro do povo, eu acho errado. E tem gente que faz isso. Então, por que você ouve falar, puxa, eu estava lá no culto, rapaz, eu acabei doando meu carro, eu dei não sei o quê, e depois a pessoa se arrepende. Por que ela se arrependeu? Se fosse Deus de verdade, ela se arrependeria? Ela não se arrependeria. Então ela se emocionou, ela entrou no estado de transe e fez isso sobre estado de transe. Mauro, durante o culto, um louvor pode te colocar no estado de transe. Um louvor. Então assim, já não aconteceu, por exemplo, de ter cultos que a pessoa fala assim, olha, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas hoje foi maravilhoso. Aí você pergunta, e o que foi pregado? Não sei o que foi pregado, mas estava muito bom. Ela entrou no estado natural de transe e sentiu toda a alegria. O estado de transe traz bem-estar, o estado de transe cura naturalmente. Eu não estou colocando ele na mesma condição de cura de Deus, porque é diferente a cura de Deus e uma cura mental, ok? Mas que tem muitos pastores que infelizmente utilizam para se promover, para fazer espetáculo, para mostrar que tem poder de Deus, infelizmente isso acontece sim. Maravilha. Existe algo na Bíblia que proíbe a hipnose? Não existe nada na Bíblia que vai falar sobre a questão de proibir a hipnose. A Bíblia ela vai nos dar orientação para nós não oprimirmos o nosso irmão, né? Agora, se isso é utilizado como opressão, né? E aí sim, como por exemplo, existem muitos líderes que se o membro vier contra ele amaldiçoa. Isso a Bíblia proíbe, e ele amaldiçoa, né? Então, numa boca que sai bênção, sai maldição. Então, não precisa nem colocar em transe para fazer isso. Mas, infelizmente, acontece, né?
Qual a importância, pastor, e os benefícios de cuidar da mente? Todo. E Jesus sempre ensinou isso, que nós temos que estar de bem com a gente mesmo. Então ele já começa orientando, e tem muita gente que está em pecado, hein? Ó, muita gente pecado nessa palavra que eu vou falar, hein? Quando Jesus ele fala assim, ó, ame o próximo como a ti mesmo. Quando ele fala como a ti mesmo, a condição é você se ama primeiro para depois amar o próximo. Tem muita gente amando muitos outros e não está se amando, não está se respeitando, não está se cuidando, não está se livrando das mazelas, das dores emocionais que essa pessoa tem. Então nisso está errado, se estiver fazendo. Então você precisa entender que a nossa mente, ela adoece. Somos seres humanos, Mauro. Nós adoecemos. Às vezes um impacto muito forte, perder um parente, perder uma empresa, enfim, situações que tiram nossos pés do chão. Nós estamos no mundo ainda. Nós não estamos separados totalmente desse mundo, nós estamos vivendo nele. Então, ainda assim, as aflições desse mundo, a gente pode sofrer ela. E se nós temos condições de melhorar isso ou aliviar isso, Jesus mesmo falou, os médicos são para quem? Para os doentes. Ele não proibiu buscar a medicina, ele não proibiu buscar a ajuda, mas tem gente que resiste, né? Então poderíamos dizer que muitas pessoas que não se dão bem num relacionamento, primeiro elas precisam passar por uma cura mental, se amar para depois poder realmente se doar para alguém? Isso. Eu não digo nem mental, vamos falar de emoção, emocional, né? Com toda certeza. Se ela não aprende a se amar, ela não está pronta para amar o outro. Se ela não aprende a se respeitar, ela não está pronta, porque se ela não se dá o respeito, se ela não se dá o amor, vai ser subjugação. Ela vai ser subjugada. O outro vai fazer com ela o que quiser dela, porque ela própria não se ama. Então ela entra em relacionamentos abusivos por conta disso. Ela não sabe falar não. Ela não sabe dar limites. Porque ela não se dá limites, ela não sabe falar não para as coisas que fazem mal para ela. Então realmente tem que tratar essas emoções, tem que tratar esses sentimentos para poder esse relacionamento ser sadio. Hora de falar não, não está certo, não está certo. Vamos discutir essa relação. Vamos ver quais são os pontos que são conflitantes. Aí funciona. Pastor, esse aqui nem estava aqui. Uma pessoa que tem todo esse problema com essas emoções, também é preciso trabalhar com a família, porque muitas das vezes tem a possibilidade de ser a carência, a falta de não ter recebido da família, e ela está passando isso para frente? Com toda certeza, com toda certeza. Existem causas emocionais que é lá da infância. Falta de afeto dos pais, né? Falta de presença desses pais, e com toda certeza, se não houver uma restauração, um perdão, Mauro, o perdão é a coisa mais importante. O início de qualquer processo emocional de cura é o perdão. Por isso que Jesus falou que nós temos que perdoar. Por isso que quando questionaram Jesus, né? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7? Não, 70 vezes 7. Ou seja, perdoe sempre. Porque na verdade o perdão não é para o outro. O perdão é para mim. Quando eu perdoo, eu tiro de mim aquela dor. Entende? Então, o perdão nunca é para o outro, é para mim. Então, se eu não aprender a perdoar, é difícil o processo de cura acontecer. Maravilha. Muitos dizem que a depressão e a ansiedade é frescura. Como que o senhor explicaria isso? Quem nunca passou por isso não entende a dor que é um depressivo ou um ansioso, né? Ansiedade todos nós temos, mas num nível tolerável. Quando esse passa desse nível tolerável, aí causa muita dor, porque a pessoa não tem paz, ela não tem sossego, ela fica assim realmente perturbada. A depressão também, ela vai trazer uma angústia. Geralmente a depressão tem muita culpa. Geralmente o depressivo ele traz culpa demais. Por isso que o processo de perdão é importante. Então, só que ele não consegue sozinho, porque realmente a dor é tão grande que ele não consegue enxergar possibilidades de melhora. Então, quando tem um depressivo na família, a família toda adoece. Então, se essa pessoa não for levada a um tratamento, não resolve. Aí você fala assim, Rogério, mas Deus cura. Eu creio. Eu creio que Deus cura da depressão, eu creio que Deus cura da ansiedade. Mas o que eu costumo orientar? Então vamos lá, faz um propósito. Deus, eu vou estar orando e jejuando durante um mês. Se durante um mês eu orar e jejuar e o Senhor não me curar, eu entendo que o Senhor permite eu buscar um médico, uma ajuda. E aí, se Jesus não curou em 30 dias, não é a vontade dele te curar, você concorda comigo? Porque se fosse ele já curava no primeiro dia. Então, se ele não me curou durante os 30 dias que eu estou orando, pedindo, jejuando, intercedendo,
Então agora eu entendo que ele me autorizou a buscar ajuda. E aí eu posso buscar ajuda. Isso é só para as pessoas... Porque alguns pensam assim, mas e se eu procurar um médico, um psicólogo e Deus achar ruim? Não, faz um propósito. Se ele não te curar naquele período é porque ele não é para ele querer te curar. Então procura ajuda. Pastor, como identificar... Porque a depressão dá sinais, não dá? Sim. Como eu identificar, alguém na minha família, vou perceber sinais de depressão? E outra, eu posso... Porque as pessoas que estão em depressão muitas das vezes não querem procurar ajuda, né? Elas querem se isolar. Se eu estiver errado, o Senhor me corrija. Como então fazer para oferecer uma ajuda e falar, olha, vamos, eu te levo até um psicólogo? Porque a maioria das pessoas fala, me levar psicólogo? Eu não sou louco. Como agir nesse caso? Isso. Então, pessoal, para ser depressão de verdade, então a pessoa tem que estar pelo menos 2 semanas chorando todos os dias, se isolando. Então é bem mais profundo. Nós temos estados depressivos, que em algum momento vai se assemelhar. Mas passa ali uns 2, 3, 5 dias tristes, depois volta ao normal. Então isso não é depressão, são estados depressivos. O depressivo mesmo, ele se isola. Tá? E como que a gente vai ajudar essa pessoa? Às vezes vai ter que pegar e levar. Então, não, você vai insistir com ela e retirar ela e levar. Porque se depender só da vontade dela, às vezes não consegue. Às vezes ela não vai ter essa energia, essa força para fazer. Então, às vezes vai ter que dar uma forçadinha nesse sentido, né? Mas a depressão mesmo, a pessoa perde o desejo de viver. Ela deixa de fazer coisas básicas, como tomar banho, escovar um dente, higiene pessoal. Coisas que davam prazer para ela já não faz porque já não dá mais prazer. Então, o estado de depressão mesmo é bastante sério. Maravilha. Dúvidas recorrentes que as pessoas têm. Se eu entrar em transe e não voltar? Boa, essa é boa. Se você entrar em transe, você não vai voltar da onde? Porque você está ali na cadeira, nós estamos conversando. Então assim, não existe isso. Existe muito mito, inclusive por algum tempo dizia-se que pessoas que entrou em transe e ficou preso na idade de 5 anos, conversa. Eu não conheço nenhum caso e tem muito mito, muito misticismo dentro de tudo isso. Eu fico consciente então. Totalmente consciente, totalmente. E quando a gente termina o processo terapêutico, você lembra de tudo. Então, não existe nada que é subliminar, não existe nada que é mascarado, é tudo com consentimento, a pessoa plena ali. As pessoas respondem à hipnose de maneiras diferentes. Alguns dizem que a hipnose é um estado de alteração concentrada, no qual eles se sentem muito calmos e relaxados. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Qualquer pessoa pode ser hipnotizada desde que se permita, não é contra a vontade. Esse é o legal. Então essa história de, duvido que você me hipnotiza. Eu não vou nem tentar. Porque se ela própria não se permite, para que eu vou tentar hipnotizar ela? Então a pessoa se permite. Permitiu, entra em transe. Ou entra em transe pelo relaxamento, ou entra em transe pela emoção, né, pelo trauma que está sendo tratado, mas todos entram em transe. Só não entra em transe, Mauro, quem tem déficit cognitivo, que não consegue entender comando comum. Levanta o braço direito, levanta o braço esquerdo, faz isso. Aí não tem jeito, porque aí a mente não vai responder dessa forma. Os demais todos entram em transe. Pastor, assisti muito YouTube e vejo muitos hipnólogos. O que significa? É um sinal, é um comando que na hora que você deixa a pessoa bem relaxada, a gente vai falar, olha, todas as vezes que eu estalar o dedo, ou todas as vezes que eu falar a palavra dorme, você volta para esse estado. Então, a mente já entendeu o caminho, já permitiu, está lá no estado. Você faz uma âncora, e quando você dá esse comando, dorme, a mente já sabe onde tem que ir. Porque o estado é bom, Mauro, o estado de relaxamento é maravilhoso, o estado de transe é muito gostoso. Então a pessoa volta, porque está consciente, ela está ouvindo, ela ouviu o comando. Quando eu falar dorme, você dorme, fecha os olhos e relaxa. E aí ela faz, não é contra a vontade. Crianças podem fazer hipnoterapia? Sim, eu não trabalho com crianças. Então, mas existem hipnoterapeutas infantis e trabalham com crianças, mas uma parte mais lúdica, de contar histórias. Mas sim, todos entram também. Maravilha. Quais os benefícios a curto e longo prazo? Rapaz, olha, a hipnose já de imediato ela já traz benefício, porque você já começa eliminando emoção e sentimento. Então, ela tem benefício a curto prazo e a longo prazo. Isso é bom. Os dois. Pastor, maravilha, né? A última pergunta que eu gostaria de fazer, a hipnoterapia é uma regressão?
Então, o pessoal confunde regressão por causa do espiritismo com uma regressão de memória. Na hipnose, o que vai acontecer é uma regressão de memória. Por exemplo, se eu falar para você assim, Mauro, quantos anos você tinha quando você ganhou a sua primeira bicicleta? Quando você tinha? Tinha 11 anos. 11 anos. Que cor era essa bicicleta? Branca. Branca, perfeito. Então, o que nós acabamos de fazer? Uma regressão de memória aos 11 anos, quando você ganhou a primeira bicicleta. É isso. Só que no estado de transe, buscando o trauma, nós vamos chegar lá também. E aí, quando chega lá, a gente faz a ressignificação. Então, não apaga a memória, não existe isso, mas aí nós vamos dar um sentido, um significado diferente para aquela criança que foi traumatizada, dando novos recursos. É isso que acontece. Então, a regressão ela é de memória. Agora, a mente, ela tem tudo registrado, Mauro. É incrível, incrível, e isso me surpreende demais, porque se o seu trauma foi dentro do útero, você vai ter todas as memórias do útero de volta. Mas a memória está na mente, então não tem nada de espiritual, nada acontece dessa forma. Então, realmente, a regressão é da memória e a gente consegue chegar pelo trauma aonde está esse problema, essa dificuldade. Maravilha. Pastor, para quem gostaria de estar assistindo falando, nossa, eu tenho interesse, eu tirei minhas dúvidas, como entrar em contato com o senhor? Perfeito. Bom, eu tenho o meu canal no Instagram, né, rogério.hipnoterapeuta. Tenho no Facebook, Rogério Ricardo Hipnose Clínica, e tenho também no YouTube, né, Hipnose Clínica Rogério Ricardo. Então, no Instagram tem um link onde você vai ter acesso ao WhatsApp da minha clínica, caso você tenha interesse, telefone, tem tudo lá. E aí pode me seguir nas redes sociais também. Eu vou estar deixando aqui embaixo o WhatsApp do pastor, quem quiser falar com ele, o número está embaixo aí para você, tá bom? Falar diretamente com ele aí. Se ele autorizar, claro, né? Isso. Eu vou deixar, Mauro, do consultório, o WhatsApp do consultório, porque senão eu não consigo responder, é muito corrido. Pastor, grato pela sua participação, tá bom? Gostaria de, mais uma vez, agradecer por ter tirado esse tempo. O Papo da Hora é a casa do Senhor, seja bem-vindo. Agradeço. E que Deus abençoe. E suas considerações finais? Isso. Então, quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, ao Mauro, prestando esse serviço tão importante. Então, agradeço, Mauro, a consideração, o carinho. Nós já nos conhecemos há um bom tempo, não é verdade? E eu acho que é isso, Mauro. A amizade é a coisa mais importante que nós temos. E para ser amigos, nós não precisamos estar juntos todo dia. O que faz um verdadeiro amigo é a consideração. É aquilo que está lá dentro do coração. Então, no momento em que a gente se vê, mesmo depois de muitos anos, o coração queima, se alegra, transborda, né? Então, para mim, esses são os meus amigos de verdade, né? Porque às vezes a gente tem muita gente ao nosso redor, mas são pessoas que às vezes não querem a nossa amizade honesta, sincera, né? Não querem quem somos de verdade. Então, se você não tem muitos amigos, valorize o que você tem, né? Porque colegas, pessoas que estarão no seu redor, isso nós temos bastante, né? Maravilha. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Amém? Até mais. Amém.